importante, né? Assim como nós falamos que Santa Ceia é um culto muito importante, a Páscoa, o Pentecostes, o Tabernáculos, né? São festas muito importantes para a nossa vida espiritual. Nós vamos refletir nessa noite, nós vamos pensar nessa noite acerca de como anda a nossa condição espiritual. E o tema dessa palavra hoje é a visão da ressurreição. Por quê? Porque hoje nós celebramos, na Páscoa, o dia que o nosso Senhor ressuscitou. Amém? E aí, lógico, para trazer uma palavra sobre Páscoa, a gente vai meditar o quê? Nos evangelhos, né? Estive lendo os evangelhos e eu gosto, assim, muito mesmo, do evangelho de João, né? Que era tido como o discípulo amado. Então, João ele era muito íntimo de Jesus. O texto-chave aqui da nossa pregação, nessa noite, está em João capítulo 20, versículo 30 e 31. Vamos meditar um pouquinho. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu nome. Acho muito importante a gente falar juntos isso aqui, ó. Olha só, vamos ler juntos a parte 31. Aqui, ó. Estes, porém, vamos ler juntos. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Então, hoje, a pergunta que eu faço a vocês é: qual é a sua visão acerca da ressurreição? O que a ressurreição de Cristo simboliza para você? O que é que ela impacta a sua vida? O quanto ela impacta a sua vida? João e os outros discípulos, eles foram muito precisos, né, em registrar os feitos de Cristo, justamente para que nós pudéssemos crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo. Foi engraçado, acho que uns 10 dias atrás, eu não lembro direito, acho que uns 7 dias atrás, tem um fornecedor nosso de baquetas que fez uma postagem bem diferente, né? Ele postou, assim, algumas baquetas todas, assim, como se tivesse passado gilete, assim, sabe, na parte da mão. E a baqueta dizia assim, Lamb of God. Daí eu falei, ai, nossa, né? Eu tenho um combinado comigo mesmo, que é o Cordeiro de Deus. Estava escrito lá. Eu tenho um combinado comigo que eu jamais entro numa discussão de Facebook, de Instagram, né? Porque isso é loucura. Mas me deu uma cosquinha, porque daí os bateristas estavam discutindo qual era o sentido das baquetas estarem cortadas, assim, não tinha sentido nenhum. Qualquer um que pegasse aquilo ia sangrar, né? E daí tinha uma luvinha lá, tal. Era uma cena assim, daí eu olhei e falei assim, nossa, que cena mais artística, que coisa mais linda. Vou postar e vou sair correndo. Aí eu escrevi assim, gente, que coisa mais linda, que alusão linda para Páscoa, né? É totalmente um sentido da ressurreição. É um símbolo da ressurreição. O Cordeiro de Deus foi imolado, foi machucado, se derramou por nós. E hoje Ele é a nossa proteção. Hoje nós não nos ferimos, né? E aí, lógico, um monte de gente me amou e um monte de gente me odiou. Eu falei, amém, eu já sabia disso, mas eu tinha que falar. Porque diante da ressurreição, as pessoas têm pontos de vistas diferentes. Não é verdade? Tem gente que vai amar Cristo e vai falar, uau, verdade! Os bateristas estão aqui falando, qual a finalidade dessa baqueta? Não pegaram a arte da coisa. E outras pessoas vão falar, que é isso? Que ressurreição? Que história é essa? Que absurdo é esse? O que isso quer dizer? O que isso significa?
Hoje, ainda assim, apesar dos evangelhos escritos, de todas as evidências arqueológicas, de todas as evidências que nós temos da palavra de Deus, né, que ela é infinitamente superior a qualquer outra obra já escrita, né? A gente tem evidências muito concretas, a gente tem... Gente, assim, o trabalho histórico, arqueológico em cima da Bíblia é absurdo. Se você for simplesmente pelo teu intelecto, você fala que a Bíblia não é um livro qualquer mesmo. Nunca. Mas, ainda assim, muitas pessoas têm uma visão da ressurreição distante. O que a ressurreição de Cristo impacta a minha vida? Em que a ressurreição de Cristo muda a minha vida? Então, nessa noite, eu separei 3 personagens que eu acho que simbolizam algo interessante para a gente meditar acerca dessa visão da ressurreição. Primeiro personagem é uma querida nossa, né, um grande exemplo de fé, que está em João 20, versículo 1 e 2. Vamos falar um pouquinho de quem tem uma visão da ressurreição com temor, né? Então, vamos falar um pouquinho de Maria Madalena. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu e foi até onde estavam Simão e Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo. E não sabemos onde o colocaram. Então, eu fico imaginando assim, a cena, né, que esta mulher e outras mulheres e os discípulos de Cristo contemplaram na sexta-feira. Uma cena de terror absurdo da crucificação de Cristo. Talvez a maior agressão que elas pudessem sequer pensar na vida. Elas testemunharam ocularmente, né? Viram, foram testemunhas oculares da morte de Cristo. Então, a gente consegue ver a crueldade, pelos textos bíblicos, a gente vê a crueldade com que Jesus foi tratado, né? A maneira de desdém, de humilhação, e o que fizeram fisicamente. Ele sofreu em todos os aspectos, né? Físicos, psicológicos, em todos. Ele foi humilhado, ele foi massacrado, ele foi simplesmente, né, foi crucificado. E essas mulheres viram, e a gente fica imaginando, gente, que cena de terror foi essa. E o coração de Maria Madalena, que ainda estava aqui, peraí, o que fizeram com o corpo do meu Senhor? Aonde está o corpo do meu Senhor? Tiraram, roubaram. O que mais faltaria fazerem a Jesus? Será que vão cortar, vão distribuir aí aos pedaços por Jerusalém? Para servir de testemunho? Será que vão fazer o quê? A preocupação dela nesse momento era: roubaram Jesus. O que vão fazer com ele agora? Vão machucar ainda mais? Vão ferir ainda mais? Qual o sentido? Né? Então, Maria ainda ela estava tomada de temor. Porque a gente tem uma referência aqui em Marcos 16:8, só para a gente confirmar, né? A gente vê ali o quanto ela estava atemorizada, ó. Ela com outras mulheres aqui num evangelho paralelo. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e de assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Então, a gente sabe que elas estavam amedrontadas. Maria Madalena estava amedrontada. A visão dela diante da ressurreição foi uma visão de medo, né? E muitas vezes nós sentimos medo. Nós estamos escravizados pelo medo. Muitas vezes a gente perde a visão da vida espiritual, por quê? Porque o medo domina
o nosso coração. Certo? Todos eles tinham ouvido as palavras de Cristo, que ele disse, olha, eu vou morrer, convém que eu morra, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Mas essa palavra, no momento daquela cena, não foi... Maria não conseguiu captar. Por quê? Porque o temor era maior. Então, elas atemorizadas foram, correram, e foram o quê? Conversar com Pedro e João, com os discípulos, e relataram, olha, a gente acha que é o corpo do Senhor. E aí nós temos uma segunda, vamos só ler aqui João 20, do 11 ao 16. Tá? Depois eu falo deles. Fala assim, ó, Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Então, olha aqui a preocupação dela. E depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Olha que interessante, né? Ela enxerga 2 seres celestiais falando com ela. Daqui a pouco ela se vira, vê Jesus, não reconhece. Por quê? Porque o medo faz isso com a gente, né? Você está tão atemorizado, você não enxerga nada, gente, além do que você está pensando, né? E ali, então, Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, né? E eu o levarei. Então, qual era a preocupação dela? Ela estava preocupada com o corpo de Cristo. A cena que ela tinha visto era uma cena terrível. Espera aí, você tem informações? Me dá. Ela não estava conseguindo discernir que era Jesus. Olha que interessante. Qual é a visão que nós temos diante da ressurreição? Será que eu vivo uma vida debaixo do medo, que muitas vezes eu não consigo enxergar Jesus ressurreto do meu lado, falando comigo, ministrando a minha vida? Eu estou tão preocupada com as circunstâncias que eu não consigo olhar além, e ele fala, e ele se apresenta, e eu não consigo discernir Jesus do meu lado. Olha que forte. Quantas vezes nós somos dominados por isso? Nós somos escravizados por esse tipo de pensamento que não nos deixa enxergar a realidade, gente. Porque Jesus estava ressurreto e falando com ela. Nós não estamos falando de um sonho, de uma visão, a gente está falando de algo muito concreto aqui, certo? Agora, o que eu acho lindo é que Jesus simplesmente diz, Maria. Ele devia ter uma forma muito doce de pronunciar o nome dela, ele devia ter uma forma muito especial, né? De pronunciar o nome dela, que quando ela escuta o seu nome, ela entende que é Jesus falando com ela. A identidade dela voltou. Opa, ele me conhece. Peraí, quem é que me chama desse jeito? Lembra que o pastor vem pregando sobre o pastor e que as ovelhas escutam a voz do seu pastor. Quando ele fala Maria, ela entende o que? Opa, o meu pastor está aqui. O meu Deus está aqui. Ela é o quê? Raboni, mestre, que quer dizer mestre. Ela reconhece Jesus naquele momento. Glória a Deus. Queridos, então muitas vezes as circunstâncias da vida nos fazem realmente perder a visão, sabe? Ter uma visão um pouco embaçada das coisas. Uma visão um pouco distorcida das coisas. Mas se nós caminhamos com Cristo,
quando o nosso Deus fala conosco, a gente entende. A gente sabe que é Ele nos chamando pelo nome. A gente sabe que é Ele dando a direção para nós. Principalmente, queridos, nos libertando dos nossos temores. Nos libertando do mal. Nos libertando dessa vida material que é cheia de opressão, que é cheia de dificuldades, que é cheia de desafios. Todos os dias. O próprio Senhor Jesus diz, todo dia tem o seu mal. Todo dia a gente tem uma situação complicada. E a gente vai se perder nisso. A gente vai deixar de entender quem é Jesus por conta do dia a dia que nós estamos vivendo. Queridos, desafios todos nós temos. A gente viu o testemunho da Cris e da Gabi no início. Gente, que luta, né? Uma luta, um desespero, uma agonia. Nós passamos por esses tipos de situações porque ainda habitamos num corpo frágil. Num corpo sujeito à lei do pecado. Um corpo que, gente, olha, um mosquitinho, o estrago que faz na gente. Né? A ponto de deixar as pessoas de cama. Então, a gente vê assim como nós somos frágeis no fundo. E todo dia nós temos grandes desafios. Queridos, o que importa, tá? Que Maria aqui, ela teve o privilégio, eu acho isso sensacional, porque Jesus pega que não são e fala, vem cá, é para vocês que eu vou revelar o melhor, né? Pegou as mulheres que nem serviam de testemunha naquela época. A mulher, olha, um homem, 3 homens falavam, ok, é certo. Uma mulher podia falar, uma multidão de mulheres falarem, testemunharem, acerca de uma coisa não valia de nada. Aí Jesus vai lá e se apresenta diante dessa mulher. É a primeira pessoa a quem ele se apresenta. Porque ela simplesmente foi uma das primeiras discípulas de Cristo, né? Então a gente vê aqui. Aí ele fala, não me detenhas porque ainda não subi para o Pai, mas vá para os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Pronto. O nosso Jesus quer nos chamar pelo nome. O nosso Jesus quer nos trazer liberdade. Quer acabar com os nossos temores. Vocês não foram chamados para viver debaixo da escravidão do medo. Todos os dias, nós somos desafiados interiormente diante das situações que surgem a nós. Né? Mas Jesus, Ele morre na cruz justamente para que nós fôssemos livres. Livres. Nosso Deus não quer nenhum dos seus filhos escravos de nada. Amém? Então a Maria, ela nos dá um exemplo de que apesar de estar envolta em circunstâncias contrárias, ela conseguiu discernir a voz do seu pastor. Ela conseguiu reconhecê-lo e amá-lo. E prontamente foi avisar quem? Os líderes, né? Os homens que teriam a palavra final ali para dizer, realmente, Jesus ressuscitou. E aí o que nós temos? Em João capítulo 20, versículo 3, ó, lembra que a Maria chegou até o Pedro e o João, e aí ela falou, ó, tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram, tá? Aqui essa linha do tempo, assim, ela vai, daí agora vem os discípulos, né? E ela tem o encontro com Cristo. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou.
ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Amém? Abra comigo agora Lucas 24, 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. Retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Veja, os dois ouvem o relato de Maria, correm até o túmulo e se deparam com uma cena: o túmulo estava vazio. Os lençóis, da mortalha de Cristo estavam organizados, gente. Isso prova que ninguém arrancou o corpo de Jesus e saiu correndo, Senão os lençóis não estariam bonitinhos, arrumadinhos ali. Existe uma tradição, que conta que o lenço estando à parte simboliza, dentro da cultura judaica, que a pessoa vai voltar, que ela gostou de estar. Sempre que um judeu vai na casa de alguém, ele é bem recebido e ele gosta, ele deixa um lenço num canto da casa, simbolizando que foi bem recebido e que quer voltar. Então, esse lenço à parte aqui simboliza isso. E Pedro e João olham essa cena, entram no túmulo vazio, contemplam tudo isso. E o Pedro, ele volta admirado. Ele fala: puxa, interessante. Mas ainda não compreendeu o que tinha acontecido. Ele vai, ele reflete, ele pensa, É muito interessante, é muito... Ok, bacana isso que aconteceu. Espera aí, os lençóis estavam organizados, Pedro está aqui tentando encaixar na sua cabeça o que esses últimos acontecimentos estavam representando. E muitos de nós somos assim diante das coisas espirituais. A gente enxerga, a gente é testemunha ocular das coisas que estão acontecendo, mas nós demoramos para processar. A gente demora para entender, para crer. A gente fica olhando lá e fala: puxa, mas será que é um milagre mesmo? Mas será que Deus fez isso mesmo? A gente coloca um monte de dúvidas. Gente, vamos nos lembrar que Pedro tinha acabado de negar Jesus. Tinha acabado de dizer que ia com ele até a morte, e daqui a pouco, na primeira situação, caiu fora. Estava cheio de temor. Os discípulos, olha só, estavam trancados, com medo dos judeus. Eram as mulheres que estavam indo lá no túmulo. Mulherada madrugada, não podia nem andar, estavam lá, as mulheres levando especiarias, bálsamos, e eles atemorizados, processando. Normalmente os homens são mais racionais, E aí, processando o que ele acabou de ver. Tentando entender. Espera aí. Gente, ele acompanhou toda a agonia de Cristo. Ele teve as revelações mais profundas. Ele era um dos três. O Pedro, Tiago e João estavam tendo sempre as experiências mais profundas com Jesus. Jesus revelava coisas a eles que ele não revelava aos outros discípulos. Pedro ainda não tinha compreendido. Ele teve uma visão da ressurreição, mas uma visão sem compreensão. E muitas vezes nós somos assim em relação às coisas de Cristo. A gente escuta, a gente sabe, a gente recebe, a gente vê, mas a gente não entende. Que postura tem o teu coração diante das coisas espirituais? Você é uma pessoa que olha, vê, mas não compreende? Pode ter todas as provas, pode tudo estar diante dos teus olhos, e você ainda assim fica pensando se é fato, se é verdade. A dúvida domina o teu coração.
A instabilidade emocional domina o teu coração. O teu temperamento, uma hora crê, outra hora não crê, domina o teu coração. É isso que nós precisamos pensar diante de Jesus, quem eu sou. Diante da ressurreição, quem eu sou? Eu estou vendo coisas e estou entendendo ou eu não quero entender? Você já pensou, né? Estou pensando aqui, não está na Bíblia, eu que estou pensando isso. O Pedro pensa, nossa, mas já pensou se Jesus ressuscitou mesmo? Eu vou ter que encarar ele agora. Acabei de negá-lo. Tem que olhar no rosto dele, vou ter que falar com ele. Vou ter que me desculpar com ele, né? Fico imaginando se não passou isso na cabeça de Pedro, não sei. Mas pensa, gente, com todas as evidências possíveis, muitas vezes nós temos um entendimento tardio das coisas espirituais. Certo? Às vezes nós somos lentos para compreender que Cristo, o sangue de Cristo clama o tempo inteiro. Volta, vem, te entrega a mim. A cruz de Cristo, você pode viver sua vida ignorando-a. Você pode viver a sua vida ignorando Jesus, pode fazer isso, mas isso não nega o fato de Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado. Não muda nada, você simplesmente é que está perdendo. É simplesmente, eu quero ignorar. Deus te deu essa liberdade, mas não muda. Jesus não deixou de morrer na cruz porque você não crê, ou porque deixou de crer. Queridos, é essa falta de entendimento, de compreensão, que muitas vezes retarda o nosso crescimento espiritual. Deus fala, Deus mostra, e a gente ainda é bem lento para entender as coisas. Bem devagar. Às vezes a gente fica lá duvidando, mas será que é isso mesmo? Quantas vezes nós estamos numa ceia e a gente ainda vai, mas será que eu tenho que perdoar mesmo? Será que eu tenho que perdoar mesmo? Não, acho que o pastor está falando lá, mas não preciso. Tenho que amar os meus inimigos. Fica pensando assim, mas não, isso daí é para um pessoal lá que, sei lá, viveu há 2000 anos atrás. Tenho que viver em santidade. Mas será? Não, imagina, que é isso. Quantas vezes nós somos lentos para compreender a verdade de Deus? Ainda que o Senhor tenha nos revelado grandes coisas. Ainda que a palavra escrita nos revele grandes coisas, amados. Lindo mesmo é o João, né? Que ele é o discípulo amado. Ele tem uma visão com fé. E é isso que nós precisamos buscar. Olha o que diz João 20, versículo 8. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele apostou corrida com Pedro, chegou na frente, chegou lá, aí ele para. E o Simão, que é impetuoso, o que ele faz? Ele entra, né? Parou aí. Ganhou a corrida, mas eu vou entrar antes. Eu fico só imaginando a instabilidade de Pedro, né? E aí, o João está lá, parado, pensando. Fala assim, ele entrou, e quando ele entrou, ele viu e creu. Ele viu e ele acreditou que o que Jesus tinha dito a ele anteriormente era verdade. Ele não pensou, roubaram o corpo de Jesus. Ele não pensou, nossa, e agora? O que será de nós como discípulos? Ele creu. Ele entendeu. É uma santidade esse momento, né? A gente tem a oportunidade de estar no túmulo de Cristo. E, sem dúvida, é um dos momentos mais especiais de uma caravana. Quando você entra, e eles deixam uma plaquinha dizendo, né? Ele não está aqui porque ressuscitou. Existe uma comoção muito grande.
É muito grande, é muito especial entrar no túmulo de Cristo e saber que Ele venceu a morte. É muito especial saber que as palavras do nosso Senhor são verdadeiras. Que a gente está podendo contemplar tudo o que Deus demonstrou nas Escrituras. Então eu fico imaginando João quando ele processa, acho que no meio da corrida ele vai processando, meu Deus, ele disse que ia ressuscitar no 3º dia. Ele avisou. Vem aquela palavra de Cristo, olha, eu sou o Filho de Deus. Eu estou indo preparar lugar, mas eu vou voltar para levar vocês. Imagina quando ele chega no túmulo e fala, aconteceu o que Jesus tinha dito. Queridos, sabe, talvez uns sejam como João, que creem. Está escrito na palavra, eu vou me lançar em fé e eu vou crer. Talvez alguns tenham mais facilidades de crer do que os outros. Eu não estou dizendo que Maria e que Pedro foram descartados por Jesus por conta disso, porque foram um pouco mais devagar. Todos eles tiveram o seu tratar com Jesus. Jesus não desperdiça uma ovelhinha sequer. Tratou. Mas, quando a gente olha para o Evangelho de João, a gente vê que ele experimentou coisas muito íntimas de Jesus. Quando a gente olha para as cartas de João, a gente vê uma profundidade tremenda. Quando a gente olha, né, para o testemunho de vida, a gente fala assim, peraí, esse aqui experimentou o melhor. Rolava até um caminho dos outros discípulos em relação a João, né? Eles achavam que João nem ia morrer, falaram, olha aí, ó, o queridinho do Senhor Jesus. Mas por quê? Porque ele cria no que Jesus falava. Jesus falava, ele cria, ele cria. Ele anotava as palavras mais lindas, para mim, pelo menos, né, dos evangelhos, entre todos os evangelhos. Oxa, João 14, João 15, João 16 e 17, como que você não vai se sentir amado lendo essas passagens? Como você não vai sentir o pleno amor de Deus lendo essa revelação que João escreveu? Porque ele era amigo de Jesus. Porque ele tinha intimidade com Jesus. Ele viu e ele creu. Sabe, queridos, então a gente tem que ter... Claro, cada um tem a sua personalidade, cada um tem uma história, cada um viveu situações diferentes dos outros, e ninguém aqui, não estou julgando ninguém, né, por isso. Mas, o que eu quero incentivá-los é que a gente perde muito a incredulidade. A gente deixa de desfrutar de coisas muito preciosas por conta da dureza do nosso coração. Por conta da nossa mente fechada, por conta da nossa teimosia. Eu quero finalizar com vocês um texto profundo de Romanos, capítulo 8, versículo 5